pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês a minha percepção do trabalho aqui. Qual é a minha percepção do trabalho aqui? O que eu percebo no meu dia a dia, o valor que os trabalhos têm, eu vou dizer os braçais, né, aquele serviço, né, que a maioria não dá valor. Mas aqui eu vou falar para você como que funciona, tá bom? E se você gostar desse tipo de vídeo, fica no meu canal, se inscreve, compartilha, deixa aí uma mensagem, tá? E me ajuda. Escreve, compartilha, comenta, me ajuda, tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Vilma, moro aqui na Alemanha e eu moro há 2 anos aqui. Mas depois que eu me casei, foi que eu tive realmente a experiência de poder trabalhar, de poder estudar, de poder. A vivência que eu tenho aqui, tá? Hoje eu vou falar de trabalho, a minha experiência do trabalho aqui, né? Como é que é? Bom, primeiramente, eu trabalho com limpeza, eu faço limpeza em um hospital. Eu trabalho para uma empresa que presta serviço para este hospital. E eu trabalho assim, certo? Eu trabalho de segunda a sexta. Eu não trabalho nem sábado e nem domingo, porque eu estudo. Então, eu não posso trabalhar, eu também não trabalho, eu faço aquele trabalho de 4 horas por dia de trabalho. Eu não pago a minha escola de alemão, eu faço alemão custeado pelo governo, graças a Deus, eu não pago. Então, é assim que funciona, gente. Mas como é que eu vejo aqui a limpeza, né? Porque eu nunca trabalhei aí no Brasil com limpeza. Eu sempre trabalhei como cabeleireira ou como, depois de 2020, fui trabalhar como cuidadora de idosos. Então, como faxineira eu nunca fui. Mas aqui eu não domino o idioma ainda, em nome de Jesus. Mas quando eu estiver dominando, eu já vou trabalhar como cuidadora aqui. Primeiramente, para você trabalhar como cuidadora aqui, você tem que vir com um curso aí do Brasil. Então, aqui, como eu vim com o meu curso pronto, eu fiz curso no Senac, a minha chefe, ela falou, olha, você pode aproveitar, fazer o curso de auxiliar de cuidador, enquanto você não domina o idioma, e aí você vai depois trabalhar como auxiliar de cuidador. Porque aqui, gente, tem o auxiliar de cuidador, o cuidador e o enfermeiro e o médico. O enfermeiro aqui, ele não trabalha como aí no Brasil, né? O trabalho dele aqui é mais restrito, sabe? Aqui eles têm, assim, mais restrições. Bom, gente, voltando lá. Então, a técnica de enfermagem seria, o médico aqui, a profissão dele é muito mais extensa, ele não olha só, ele tem que fazer certas coisas, que aí quem faz é o enfermeiro. E o enfermeiro, ele não pode fazer certas coisas que aí no Brasil o enfermeiro faz. É mais ou menos isso. E o auxiliar de cuidador, ele auxilia o cuidador a um banho, a ajudar a comer, mas ele não pode fazer certas coisas que eu, como cuidadora aí no Brasil, eu fazia coisas de enfermagem, gente. Eu tô falando pela minha experiência, tá? Eu trabalhava com pacientes que usavam sondas, sabe? Eu fazia parte fisioterapeuta também, sabe? Eu tô falando minha experiência aí no Brasil. E vem de reto, vem junto, lavar, passar, cozinhar, etc, 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 etc. Bom, mas aqui não. Aqui é tudo separado. E uma coisa que eu percebo sobre os serviços braçais aqui. O lixeiro, que aí no Brasil a gente chama de lixeiro, aqui é especialista em limpeza. O açougueiro é especialista em cortes de carne. O faxineiro, ele é especialista também em limpezas. Aí tem o que só limpa vidros, o que só limpa janelas industriais. Aí tem eu que limpo
o hospital, mas tem lugares do hospital que eu não limpo, que vem uma pessoa, uma empresa específica para isso. É assim que funciona, gente, aqui. Só que o montador, você compra um móvel, não é que não tem montador aqui, é que o montador aqui, ele é caro, entende? Então, assim, você aprende você tem que montar o seu móveis, e se você for contratar, quando você compra um móveis, você já fala direto com uma pessoa que está te vendendo e ele coloca lá, o montador vai montar o seu móvel, você já paga a taxa. É assim que funciona, gente. Então, serviços braçais, deixa eu tomar um cafezinho. Bom, então, serviços braçais aqui, eles têm valor. A pessoa que limpa até o varredor de rua, ele não varre a rua assim, sabe? Aqui eles pegam o lixo com um ganchinho, sabe? Assim, vão pegando papel por papel. É assim, gente, dá até agonia, dá vontade de sair lá, catar a vassoura, mas é assim, aqui funciona assim. E eu percebo que aqui precisa muito de funcionário. Aqui perto da gente tem um posto de gasolina que quando dá 4 horas ele fecha. Porque esse senhor, ele tem outros postos de gasolina e ele não tem funcionário para ficar na loja, né, que você mesmo põe sua gasolina, mas na hora de pagar você vai lá na loja e faz o pagamento. Ele não tem, gente, sabe? E eles precisam de funcionários aqui. Os enfermeiros aí do Brasil que têm vontade de vir para a Alemanha, gente, olha, venha sem medo, não é fácil. Os cuidadores, mas olha, aprenda um idioma. O inglês é muito bom, mas quando você chega aqui, que você vai viver aqui, você precisa do idioma da Alemanha. Os alemães, quando você está aprendendo o idioma deles, eles ficam muito orgulhosos e eles gostam de te ajudar, eles te ajudam, pelo menos na minha experiência, é assim que funciona. Eu nunca tive uma pessoa que me tratou com desrespeito, ou riu de mim, ou falou que eu não imagina, porque eu não falo direito, porque eu não me expresso direito o alemão. Mas você precisa se expressar bem, porque ele vendo o seu esforço, ele vai ajudar você, né? E a pessoa que limpa, né? A pessoa que aqui é muito requisitado, gente. Então, eu não vou falar de TI, porque eu sei que TI tem pessoas especializadas aqui no YouTube que falam, e eu não entendo disso, sabe? Meu negócio é serviço braçal mesmo. Ah, Vilma, você mora aí, você podia trabalhar de cabeleireira. Sim, gente, eu poderia. Só que não é mais o meu propósito ser cabeleireira. Há momento na vida que você tem que buscar outros caminhos. E depois de 2020, eu resolvi mudar. Fui trabalhar de cuidadora e estou aqui. Agora, quando eu estiver falando idioma, vou continuar trabalhando de cuidadora, né? Ou de limpeza, ou sei lá. Bom, gente, outra coisa, a idade. Eu tenho mais de 50 anos. E quando eu fui procurar trabalho, que eu não fui procurar trabalho, esse trabalho apareceu para mim através do meu marido. Quando eu fui em busca do trabalho, eu tive muita vergonha de falar sobre a minha idade, porque o meu maior receio era a minha idade. Mas aqui o que conta não é a sua idade, é a sua capacidade. Aliás, os profissionais aqui, as pessoas que contratam, elas dão muito valor para as pessoas que são mais maduras, que têm mais experiência, responsabilidade, você só tem que ter saúde para trabalhar. Então, eu fiquei absurdamente absurda, eu fiquei assim, meu Deus, sabe, gente? Olha, e vou falar para vocês, né? Aqui a outra coisa, o horário de trabalho aqui não pode ultrapassar de 10 horas se você trabalha no hospital como enfermeiro, mas se é contratado, mais ou menos isso. Eu mesma não posso passar de 4 horas, não posso, entendeu? E quando eu for trabalhar integral, eu não posso passar de 8 horas de trabalho. Não pode, gente. Aqui é assim que funciona. Aqui, raramente, uma pessoa trabalha 12 horas, sabe? Não conheço. Muito difícil. Tem, mas eu não conheço. E, enfim, eu percebo que as leis aqui trabalhistas, elas são muito sérias. Eu ainda não pago imposto, porque eu sou casada e meu marido paga o imposto. E quando eu estiver ganhando, eu não vou pagar, né? Principalmente se eu trabalhar
para o governo, como cuidadora. Eu não, para o governo não, se eu for pegar esse serviço de cuidadora, independente se for para o governo ou se for privado, né? Então você tem muitas facilidades aqui, né? Você é muito beneficiado quando você trabalha com coisas, por exemplo, de limpeza, serviços braçais, vamos dizer assim, que aqui se chama especialistas. Aqui você jamais você falará com uma pessoa assim, a minha empregada, a serviçal, a faxineira. Não é assim que eles te tratam. Eles te tratam com muito respeito. E quando eu falo com muito respeito, não é só o respeito obrigatório, mas sim o respeito de todo mundo. Todo mundo te trata bem pela profissão que você exerce. E mais para frente, gente, ainda não concretizei, então eu não vou falar sobre. Quando eu concretizar o que está para acontecer na minha vida, em nome de Jesus, então eu vou contar aqui para vocês sobre, tá? Mas até então eu trabalho de limpeza. Eu faço limpeza dentro de um hospital que eu nunca fui maltratada. Nunca fui tratada por não falar o alemão com desrespeito, pelo contrário, as pessoas elas ficam felizes quando sabem que eu sou brasileira, e isso também é muito legal, gente, porque as pessoas falam bom dia, sabe? Igual aqui no prédio que eu moro, as pessoas também ficam muito felizes, eles têm curiosidade pelo brasileiro, sabe? Porque não parece, mas não é todo um alemão, a maioria dos alemães, eles não conhecem brasileiro assim, como nós conhecemos os alemães. Eles também não têm muita curiosidade, entende? Porque é mais difícil. E o que eu tenho para falar para você? Se você tem mais de 50 anos, por algum motivo, você vem aqui para a Alemanha, né? E, de repente, ou para casar, ou porque você tem a cidadania europeia e eu vou para a Alemanha. Como que vai ser? Assim, eu aconselho, estude inglês, mas lembre-se, inglês aqui funciona por um tempo. Se você quer residir aqui, pelo menos com a minha experiência, você tem que aprender o alemão. O alemão é fundamental, porque aí os alemães eles ficam nervosos. Se você vai, vamos supor, eles falam, a maioria, né, muito bem o inglês, mas quando você trabalha aqui, quando você quer viver no país deles, a maioria eles querem que você fale, que dê valor ao idioma deles. E eles ajudam, como eu já falei. Mas você não tenha medo, venha, se prepare e não tenha vergonha, não tenha medo que você vai ficar desempregada, porque você não vai ficar desempregada. Gente, trabalhar é importante demais. Trabalhar faz a gente se sentir útil, faz a gente se sentir vivo. Algo mais no meu caso, que estou em outro país, eu preciso da convivência, das dificuldades para ser passadas, né? Porque você aprende nas dificuldades e não nas facilidades, né? Então, trabalhar para mim é maravilhoso e eu não tenho vergonha de fazer o que eu faço. Não tenho, gente. Graças a Deus, eu tenho vergonha de tirar dos outros, de roubar, de ser espertinha, né? Mas ter o meu dinheiro não me faz vergonha nenhum ser o que eu sou e fazer o que eu faço. E se eu tiver que ficar aqui nesse serviço, né? Se eu tiver que ficar neste serviço, até ter que ficar, eu vou ficar. Entende? O vídeo de hoje é esse. Já estendi muito tempo. Eu espero que você tenha entendido. Eu estou começando a entender mais como é que fala no YouTube, né? Como é que faz a programação para você poder falar. Espero não ter ficado tedioso, mas eu acho que deu para você entender, né? O que eu quis dizer. O vídeo de hoje é esse. E volto a pedir a você para se inscrever, curtir, compartilhar, falar aqui o que você faz, se você tem vontade de sair do país. E, gente, a Alemanha é um país forte demais e só os fortes resistem aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu não tenho o que reclamar desse país, eu tive muito medo de estar aqui, sabe? E eu pensei muito, mas eu disse, se Deus abriu essa porta é porque eu sou capaz, e eu sou capaz. Hoje eu entendo que eu sou capaz. E todos nós somos. Ninguém é mais do que ninguém, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Vida que segue. Tchau para vocês. Pessoal, não esquece, se inscreva no meu canal.
curte, compartilha, comenta aqui se você tem vontade de vir para a Europa e qual a sua idade, se você tem medo, tá bom? Não esquece, me ajuda aí, por favor, a crescer. Muito obrigada.